Fala galera, segundo bloco então dessa nossa aula, parte 1 de agentes públicos. Então a gente terminou de abordar aqui essa parte introdutória do conceito de agentes públicos, entendemos as classificações, vimos também alguns assuntos correlatos, vimos o que é um cargo, o que é um emprego, o que é uma função. Ficaram algumas dúvidas aqui, eu vou responder de forma bem breve. O que acontece? Eu vi um aluno questionar no nosso chat. Então não existe, já que eu falei que tem que ter uma decisão motivada no ato de demissão de um empregado público, ela falou, então não existe mais aquela história de livre nomeação e exoneração, agora tem que motivar. Não, pessoal, são coisas diferentes. Uma coisa é um ocupante de cargo em comissão. O cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração. Inclusive a doutrina tem um entendimento majoritário, um entendimento amplamente aceito, que a exoneração de ocupante de cargo em comissão sequer precisa ser motivada, não depende de contraditória ampla defesa, não depende de qualquer medida, você simplesmente exonera, não precisa nem dizer o porquê da exoneração. Então isso é um entendimento que prevalece em relação ao ocupante de cargo em comissão. Eu estou falando dos empregados públicos, aqueles cujo provimento se deu mediante concurso público. O empregado público não tem estabilidade. Todavia, o STF tem um entendimento recente e que a FCC, pelo que eu vi aqui, foram 3 provas, se não me engano, já cobrou isso. A decisão de que demitir o empregado público deve ser motivada. Não necessariamente terá um processo administrativo para fazer isso, mas o ato de demissão deve ser motivado, ok? Então, foi isso que eu abordei agora, mas cargo em comissão continua sendo cargo em comissão, continua sendo de livre nomeação e exoneração. Bacana? Vi também o pessoal questionar sobre o ACS, e o ACE é agente de combate à endemia e agente comunitário de saúde. Nós vamos falar deles já, novamente, em relação ao provimento deles, se precisa ou não, como que se dá a seleção desses ACS e ACS, beleza? Voltando então para a nossa tela, a gente já começa agora a entrar na própria Constituição Federal. Tenha consigo aí a Constituição Federal a partir de agora, porque nós começamos. No começo a gente fez uma parte doutrinária, claro, aproveitando já trazendo alguma jurisprudência, mas é uma parte sobretudo doutrinária, e a partir de agora a gente entra na parte constitucional. De hoje, esse é o nosso segundo bloco, e a aula inteira seguinte será sobre a parte constitucional dos agentes públicos. Um pouquinho de doutrina e bastante jurisprudência, sim, mas sempre tendo como pauta a Constituição Federal. Então você vai ver que a gente vai mais ou menos, não necessariamente, seguir ali o artigo 37 da Constituição e mais para frente os seguintes. Então pegue a sua Constituição, começando agora artigo 37, inciso 1º, e depois nós vamos vendo os demais. O primeiro ponto trata da acessibilidade aos cargos, empregos e funções. Vamos lá. As questões sobre acessibilidade aos cargos, empregos e funções. Artigo 37, inciso 1 da Constituição, vai nos dizer que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Um pouquinho sobre direito constitucional, e até nos slides seguintes eu vou colocar isso aqui de forma mais clara, mas aproveitar que está a redação aqui, veja só que a Constituição fala o seguinte: cargo, emprego e função, eles são acessíveis, ou seja, eles podem ser ocupados por brasileiros. E a Constituição fala que preenche os requisitos estabelecidos em lei. Veja que isso aqui, essa disposição constitucional, ela possui aplicação imediata em relação aos brasileiros e diz que a lei pode estipular os requisitos. Significa que isso aqui é uma norma constitucional de eficácia contida. Significa que ela tem aplicação imediata, abrangente. Todavia, na verdade eu vou colocar aqui mais em cima, né? Essa parte dos brasileiros é uma norma de eficácia contida, uma vez que a lei pode estabelecer os requisitos. Se não houver lei, se a lei não... Por exemplo, você vai fazer um cargo de analista judiciário. Vamos supor que uma lei exija curso superior. Só isso. A lei só fala que tem que ter curso superior. Significa que o órgão que vai fazer o provimento, ele não pode exigir que você tenha curso superior em direito, porque a lei é que trouxe que a lei só exigiu curso superior. A exigência, ela tem que estar prevista em lei, porque a norma constitucional é de eficácia contida. Ela diz que é acessível aos brasileiros. Se não houver qualquer lei, qualquer brasileiro pode adentrar naquele cargo. Mas os requisitos, a lei pode chegar e limitar, olha, é qualquer brasileiro, desde que ele tenha curso superior,
que ele tenha curso nessa área aqui, que ele tenha isso aqui, ou que ele tenha isso ali. Então, a lei pode trazer os novos requisitos. Em relação aos estrangeiros, por outro lado, a norma constitucional é de eficácia limitada, uma vez que a Constituição fala na forma da lei. Isso significa o seguinte, se não houver lei, o estrangeiro não tem como ter acesso aos cargos públicos, aos cargos, empregos e funções públicas. Então, assim, para o brasileiro, se a lei não falar nada, todo brasileiro já tem acesso imediato em virtude da própria Constituição. Já o estrangeiro depende de uma lei para dizer quando e como ele poderá ocupar um cargo, emprego ou função público. Então, sobre os brasileiros, vamos lá, em relação aos brasileiros, a Constituição vai falar o seguinte, em relação aos brasileiros, a Constituição vai nos dizer que eles têm ampla acessibilidade aos cargos, empregos e funções. Essa norma é de eficácia contida, conforme eu acabei de abordar com vocês, porque as leis podem estabelecer requisitos, limitar essa situação. Então, por isso que a gente fala, preencha os requisitos estabelecidos em lei. A lei, todavia, a lei que vai estabelecer os requisitos, ela não pode ser qualquer lei. Porque essa lei ela terá que ter uma razoabilidade, terá que observar a impessoalidade, terá que observar a isonomia. O que eu quero falar aqui para vocês é o seguinte. Qualquer brasileiro tem, por determinação constitucional, acesso aos cargos, empregos e funções. Ponto. Mas eu pergunto o seguinte, aí a Constituição fala que a lei pode limitar esse acesso. Então, a lei pode exigir que você tenha que ter uma altura mínima, uma idade máxima, que você tenha determinado curso, que você tenha determinada formação, etc. e tal. A lei pode limitar o acesso. Porém, não pode vir a lei e estabelecer uma limitação desnecessária, uma limitação desarrazoada, uma limitação que venha a ferir a impessoalidade ou a isonomia. Imagine que uma lei venha e exija para um cargo com atribuições simples, mas ela exija que a pessoa tem que ter um doutorado na faculdade tal, lá nos Estados Unidos. Olha que desarrazoado que tem essa lei. Não há razoabilidade. Olha, para que exigir tudo isso para um cargo que tem atribuições simples, com uma especificidade tão grande? Veja que aqui, essa lei, obviamente, que ela será inconstitucional. Então o STF ele tem dito o seguinte, só a lei pode estabelecer os requisitos. Porém, essa lei, além de ter que existir previsão em lei, a lei tem que ter razoabilidade, tem que respeitar a impessoalidade e a isonomia. Com base nisso, nós vamos ter algumas decisões do STF em relação ao tema. A primeira é a súmula 683, que diz o seguinte, o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, 30 da Constituição Federal. Isso aqui trata de uma ideia de isonomia, de exigências, de restrições, quando passa a ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. O que essa súmula 683 está dizendo? É o seguinte, olha só, você pode fazer exigência de limite de idade? Sim. Mas não é qualquer situação que você pode fazer essa limitação. Imagine que você chega para o cargo, novamente o nosso exemplo, cargo de analista judiciário, e diga o seguinte, ó, só pode ingressar no cargo de analista judiciário quem tiver até 30 anos de idade. Pessoal, a lei pode estabelecer requisitos? Pode. Mas qual é a razoabilidade de exigir para um cargo de analista judiciário um limite de idade de 30 anos? Qual a justificativa do legislador para estipular este limite? Não tem nenhuma justificativa. Basta você imaginar que o analista judiciário, em 90 e tantos % das suas situações, vai trabalhar sentado na frente de uma mesa de computador. Isso você pode ter 25 anos, pode ter 30 anos, pode ter 40, pode ter 50, pode ter 60 ou quem sabe até mais anos e conseguir desempenhar isso no mesmo limite, no mesmo grau de eficiência que os demais. Então, a idade, quando se trata de um cargo que vai trabalhar na frente de um computador, por exemplo, não é um fator preponderante, não é um fator relevante, digo aqui a idade máxima, não vai limitar essa atuação. Por outro lado, se eu estiver falando de uma carreira policial, um agente que depende, sobretudo, da sua capacidade física para atuar, neste caso, há uma legitimidade, há uma razoabilidade em eu exigir um limite de idade. Afinal de contas, se um policial ingressar lá na carreira inicial, no cargo lá de policial,
por meio de um concurso público, já com a idade de 65 anos, por exemplo, talvez ele não tenha condições físicas de um garotão lá de 20, 25 anos que poderia perseguir um bandido, entre outras coisas mais. Então veja, pode estipular limite de idade? O que essa súmula está dizendo? Pode ter limite de idade? Pode. Porém, este limite de idade, ele, para atender às limitações da Constituição que veda qualquer preconceito em relação ao provimento, às contratações, ela só pode ser feita se houver uma justificativa segundo a natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. A súmula 14 do STF diz que não é admissível, por ato administrativo, restringir em razão da idade inscrição em concurso para cargo público. O que a súmula 14 está me dizendo? É o seguinte, olha, além da súmula 683, que diz que eu posso exigir um limite de idade desde que se justifique pela natureza do cargo, tem mais um ponto. Esse limite de idade, ele tem que ser estabelecido em lei. Por que tem que ser estabelecido em lei? Porque um ato administrativo, como por exemplo o edital do concurso, que é uma espécie de ato administrativo, o edital do concurso não pode fazer essa limitação. O edital do concurso, ele vai apenas reproduzir o que estiver em lei. Um simples ato administrativo não pode chegar e falar o seguinte, olha, o limite de idade para esse concurso público é de 27 anos. Não pode. Se não tiver previsão em lei, o edital não pode fazer. Um mero ato administrativo não pode trazer tal limitação. A gente teve muito problema isso nas carreiras das Forças Armadas, porque não tinham previsão legal e hoje esse assunto está começando a ser resolvido recentemente. Mas o que o STF entende é que essa limitação tem que ocorrer mediante lei. Outra decisão, então, partindo dessa idade, eu digo o seguinte, a idade mínima, que pode ser a idade mínima ou até máxima, a altura, essas limitações de idade e de altura, elas são possíveis, desde que exista previsão em lei e essa lei seja razoável e esteja especificado no edital. Então o edital ele só vai especificar aquilo que a lei já trouxe anteriormente. Pode ter limite de idade máxima e mínima? Pode. Pode ter limitação de altura? Pode, desde que esteja previsão em lei, seja razoável e o edital reproduza essa exigência. Limitação do sexo da pessoa que vai entrar no concurso público. Pode? Pode, segundo o STF, mas apenas em casos excepcionais, que sejam proporcionais e observando também o princípio da legalidade. Com base nisso, o STF ele vem julgando alguns casos, dizendo o seguinte, ó, nesse cargo não tem justificativo para você limitar o ingresso apenas a homem nessa situação. Ou, neste caso aqui, há justificativa para você limitar. Porque o que acontece é porque alguns cargos, isso está acabando, né? Alguns cargos eles traziam aí uma exigência de provimento apenas de homem. Aí quando você ia olhar o caso concreto, não existia o porquê só homem. Por quê? Qual a justificativa para isso? Ah, está previsto em lei. Tá, mas essa lei, ela tem alguma justificativa para fazer essa limitação? A natureza do cargo diz que só o homem vai conseguir desempenhar essa atividade ou só a mulher vai conseguir desempenhar essa atividade se não houver essa justificativa. Então não pode ter exigência. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Que hoje em dia quase não se faz mais concurso para isso, e acredito que não vai mais se fazer esse tipo de concurso. Mas imagine o cargo de, olha só a expressão já no feminino, de cozinheira. Aí vai lá e vem um edital de concurso dizendo que é somente para mulheres, para trabalhar dentro de uma cantina de uma escola que tem homens, tem mulheres, tem tudo, não tem qualquer problema. Por que cozinheira? Por que não pode ter um cozinheiro em tal situação? Por que só a mulher e o homem também não poderia fazer? Veja que mesmo que houvesse previsão em lei, isso era muito comum nas prefeituras antigamente, ser cozinheira, hoje não há mais justificativa, tendo em vista que homens podem cozinhar tão bem quanto mulheres, assim como pode existir também o contrário, situações específicas em que você dizia que só o homem poderia exercer, mas que a mulher mostrou hoje em dia que ela tem capacidade de fazer tão bem ou até melhor do que o homem. Então, o que o STF vem fazendo é justamente acabar com essas situações que vinham de cultura, que vinham de preconceito, que hoje está sendo cada vez mais superado. Porém, alguns casos específicos é possível você limitar em razão do sexo. Imagine um cargo de agente penitenciário, mas é um cargo que vai trabalhar justamente na revista feminina. Vai trabalhar diretamente revistando mulheres, acompanhando mulheres num presídio feminino.
Nesse caso, há razoabilidade e há sim possibilidade de a lei vir a exigir, olha, este aqui é só mulher. Só mulher pode ocupar esse cargo porque um homem não poderia fazer uma revista feminina sem ofender a dignidade da pessoa humana, entre outros princípios, ok? Então, pessoal, limitação de idade, de altura, de sexo, enfim, qualquer uma dessas limitações pode existir, porém ela não pode ser feita por mero ato administrativo, nem tampouco pode ser desprovida de razoabilidade e proporcionalidade. Outra súmula, súmula 686, diz que só por lei, essa aqui é campeã de prova, só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Só por lei. Destaque isso aqui porque o CESP cobra isso uma vez por semana. Pessoal, só por lei você pode fazer a exigência de exame psicotécnico. Por que o STF chegou a sumular isso aqui? Porque vários concursos públicos vinham lá e estabeleciam exigência de exame psicotécnico no edital do concurso. O edital não é instrumento hábil para criar a exigência de exame psicotécnico. Essa exigência tem que ser feita em lei. A lei tem que exigir, ó, esse cargo aqui vai trabalhar um agente policial, esse policial vai lidar com armas, vai atirar, vai fazer coisas que trazem um perigo para a sociedade. Então tem que ter exame psicotécnico. É a lei que faz isso. O edital só reproduz essa exigência. Você tem que saber fazer questão de prova, porque se a questão falar que a exigência está no edital, você sabe que não é no edital. É na lei que tem que existir, que tem que constar essa exigência. Além disso, o STF diz ainda que, além de ter previsão em lei, tem que ter uma justificativa plausível para você fazer essa exigência. E o exame psicotécnico ele deve ser pautado em critérios objetivos, inclusive com possibilidade de recurso. Não pode ser lá um exame para... Cuidado até com a expressão que a gente fala aqui, mas não pode ser um exame totalmente subjetivo, sem qualquer plausibilidade, sem qualquer critério científico para definir um exame com base num artigo aí que nunca foi respeitado e que sequer tem um direito de recurso do servidor, do candidato. Então tem que ser um critério, um exame psicotécnico previsto em lei, numa situação razoável, com critérios objetivos e cientificamente embasados. Bacana? Então vamos lá. Vamos, questão 11, uma questão da DPU de 2016. De acordo com a jurisprudência do STF, é válida a exigência de exame psicotécnico, olha só, de exame psicotécnico, em concursos públicos, desde que esteja a exigência prevista no edital do certame. Aí aqui um monte de gente reclamou dessa questão, né? Porque, professor, está no edital, mas... está na lei, também tem que estar no edital. Então esse item pode ser considerado tanto certo quanto errado. Pessoal, volta à frase que eu falei no slide anterior. A gente tem que saber fazer questão de concurso. Para mim, é claro, tem que estar no edital? Tem. Mas a exigência não decorre do edital. A exigência ela decorre de lei. Então a gente tem que saber o que o avaliador quer cobrar aqui. O que ele quer cobrar é que a exigência não pode decorrer do edital. A exigência, ela é legal. Ela está na lei e não no edital do concurso. Logo, o item está errado. Para confirmar essa forma do CESP cobrar a questão, olha só outra questão do mesmo ano. Concursos bem próximos um do outro. Insere-se na esfera do poder discricionário da administração pública a decisão de incluir o exame psicotécnico como fase de concurso para provimento de cargos públicos, o que pode ser feito mediante previsão em edital. Não é no edital novamente, mas sim previsão em lei. Então não há uma total discricionariedade aqui do agente público. Afinal de contas, a previsão já tem que estar disciplinada na lei. Logo, o item 12 está incorreto. Mais jurisprudência. Agora a gente vai abordar, na verdade a gente vai avançar até um pouquinho em relação a um tema e daqui a pouco a gente vai começar a trabalhar uns assuntos que a galera vai ficar ligada aí. Momento da comprovação dos requisitos para ingresso no cargo. A questão é a seguinte, você está estudando para concurso público, você quer um concurso de nível superior, você sabe que tem previsão deste edital sair até o final do ano e você está ingressando agora para o segundo semestre do ano, no último semestre do seu curso. Aí você está desesperado, porque você quer que o edital saia depois para dar tempo de você se formar e só depois que vai ser o edital você vai escrever e vai passar no concurso. Meu Deus, não vai dar tempo. Calma, calma.
O que acontece? A comprovação dos requisitos da posse, ela em regra ocorre no momento da posse. Então, se o seu cargo, o cargo que você vai prestar, exige nível superior em direito, por exemplo, você vai comprovar que tem nível superior em direito no dia da posse. Então, se o edital sair na semana que vem e você ainda está no último semestre, está iniciando o último semestre do curso, agora no segundo semestre do ano, você pode prestar o concurso público, porque se o seu ato de provimento ocorrer só no ano que vem, você já terá concluído o seu curso e poderá comprovar que concluiu o curso superior, que tem o certificado no momento da posse. Então, em regra, a comprovação dos requisitos para ingresso no cargo público ocorre na posse. Ah, professor, no dia da inscrição, no dia do edital do concurso, no dia que saiu o edital? Não. Ah, professor, eu comprovo os requisitos no dia da minha inscrição do concurso público? Não. Ah, professor, eu tenho que comprovar os requisitos no dia da minha nomeação? Não. Veja que a gente tem aqui 3 nãos. Não é no edital, não é na inscrição, não é na nomeação. É na data da sua posse. Porém, como toda regra no direito administrativo, nós vamos ver algumas exceções. Primeiro vamos trabalhar a súmula 266 do STJ, que diz que o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público. Só comprova isso que a gente acabou de detalhar. Exceções. Exceções a essa regra que a gente viu acima. A comprovação no momento da inscrição no concurso. Primeiro, 3 anos de atividade jurídica para juiz e membro do Ministério Público. Então, se você quer prestar um concurso para magistratura, suponha que agora você vai prestar para analista, mas depois você já quer trabalhar, você quer virar juiz, ou quer virar um promotor. Neste caso, lá na Constituição Federal existem determinadas exigências, entre elas 3 anos de atividade dentro daquela área, de atividade jurídica. Então, esses 3 anos, a comprovação deles ocorre na data da inscrição no concurso, e não no dia da sua posse. Então, é no momento bem anterior, porque a própria Constituição já prevê isso, a OAB e outros órgãos vieram disciplinando, o CNJ, entre outras coisas, trouxeram essa ideia de que é na data da inscrição, e o STF referendou isso aí. A outra situação é o limite de idade. Por que o limite de idade você comprova lá na inscrição do concurso? Porque o que acontece? Não há como você prever, sobretudo a idade máxima, quanto tempo que o órgão vai demorar para concluir esse concurso. Então a idade máxima você comprova na inscrição do concurso. Porque se aí o concurso ficar parado, demorar 6 meses, 1 ano, você não vai ser prejudicado por essa demora da administração pública. Então a idade máxima, o limite de idade, você comprova no momento da sua inscrição no concurso público. Então, por isso, essas situações são exceções àquela regra que nós vimos acima. Avançando agora, voltando àquele quadro que a gente estava falando ainda da acessibilidade aos cargos e empregos, isso tudo que a gente já tinha detalhado, e agora a gente continua. O brasileiro, ele pode ser nato ou naturalizado. Então, brasileiros natos ou brasileiros naturalizados. A Constituição não faz diferença nesse primeiro momento. Porém, existem alguns cargos que são privativos de brasileiros natos ou de brasileiros natos. Veja só. Quando a Constituição fala no artigo 37, inciso 1, que os cargos públicos são acessíveis aos brasileiros, que comprovam os requisitos estabelecidos em lei, essa é uma regra de eficácia contínua, aplicável a todos os brasileiros, natos ou naturalizados. Significa que se você é um brasileiro naturalizado, você, em regra, poderia acessar o cargo de auditor, de analista e etc. e tal. Porém, existem alguns cargos que a própria Constituição Federal, que é o único diploma jurídico capaz de diferenciar um brasileiro nato de um naturalizado, para dizer, as únicas diferenciações entre um brasileiro nato e naturalizado são aquelas previstas na Constituição Federal. Uma lei, um estatuto não pode diferenciar, trazer novas hipóteses de diferenciação. A Constituição Federal exige para determinados cargos, com base na soberania nacional, que determinados cargos são privativos de brasileiros natos. Quais são esses cargos? Todos, no primeiro grupo aqui, a gente tem cargos ligados aqui à cadeia sucessória da presidência da República. Ou seja,
o presidente e o vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal e os ministros do STF. São todas pessoas que podem vir a ocupar a função de presidente da República e, por conseguinte, vão exercer a função de chefe de Estado. Então aqui, para você lembrar, basta ver lá na Constituição como que se dá a cadeia sucessória da presidência da República, um tema que está bastante em moda recentemente. Então, presidente, vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e os ministros do STF. Além disso, a gente tem aqui agora funções muito ligadas também à ideia de soberania nacional. A carreira diplomática, afinal de contas, o diplomata vai exercer a representação do país nos estados estrangeiros. Os oficiais das Forças Armadas, afinal de contas, aqui há uma ideia de defesa. Veja que não é qualquer militar, é apenas o oficial. Praça das Forças Armadas pode? Praça pode. Agora, o oficial, ele tem que ser brasileiro nato. E, por fim, o ministro de Estado da Defesa. Ah, professor, o ministro do Trabalho, ele pode ser um brasileiro naturalizado? Pode. O ministro da Cultura pode ser naturalizado? Pode. O ministro de Estado da Defesa pode ser naturalizado? Não. Ministro de Estado da Defesa, em virtude de exercer o poder de comando das Forças Armadas, muito ligado à ideia de soberania, tem que ser nato, brasileiro nato. Isso aqui é uma matéria muito de direito constitucional, mas é importante vocês saberem também. Artigo 37, inciso 1 ainda, né? A gente ainda falando sobre acessibilidade. Agora eu trago a parte no que se refere aos estrangeiros, né? Assim como aos estrangeiros, na forma da lei. Essa é uma norma de eficácia limitada, porque a Constituição fala na forma da lei. Significa que tem que existir uma lei para dizer quando que um estrangeiro pode ocupar um cargo ou emprego no âmbito da administração pública. Se não houver essa lei, artigo 37, inciso 1º, em relação aos estrangeiros, é uma norma de eficácia limitada, uma vez que a Constituição fala que é na forma da lei. O que isso quer dizer que é na forma da lei? Que se não houver uma lei, o estrangeiro não pode ter acesso a um cargo público. Vou dar um exemplo para vocês. Um estrangeiro pode ocupar o cargo de analista judiciário no âmbito federal? Atualmente não. O estrangeiro pode ocupar um cargo de técnico judiciário? Atualmente não. Só que se vier uma lei que diga o seguinte, em determinadas condições, o estrangeiro poderá ser um analista judiciário. Se ele atender àquelas condições, ele poderá ocupar este cargo. Então, porque a Constituição exige uma lei para esclarecer e criar as hipóteses em que o estrangeiro poderá ter acesso aos cargos, empregos e funções públicos. Existe uma situação na própria Lei 812, que é válida para o âmbito federal, porém isso aqui é reproduzido na maioria dos estatutos dos estados, porque a própria Constituição Federal traz essa previsão também, traz essa possibilidade. Então, o artigo 5º, parágrafo 3º da Lei 812, fala que as universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais, afinal de contas, a Lei 812 é aplicável no âmbito da União, poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas, estrangeiros, de acordo com as normas e procedimentos desta lei. Então veja que a Lei 812 criou uma hipótese. Qual é essa hipótese? As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais, elas poderão prover os cargos de professores, de técnicos e de cientistas estrangeiros. Nessa situação, essa redação aqui é muito importante você fazer uma leitura, ainda que seu concurso não seja para o âmbito federal. Nessas hipóteses poderá ocorrer o provimento de estrangeiro. Professor, existem outras? As leis podem criar outras hipóteses. Pode ser dentro da Lei 812, ou do Estatuto do Estado ou do município, ou uma lei específica para criar esses casos. Atualmente não tem uma lei geral, assim, que uma lei específica só para tratar do provimento de estrangeiros em cargos públicos, mas pode vir a ser editada e a estipular essas condições. Esse artigo 5º, parágrafo 3º, ele decorre de uma previsão lá da Constituição Federal, no capítulo que trata da parte de educação, que já traz essa possibilidade de universidades, instituições de ensino, trazerem os estrangeiros para serem contratados. Então, portanto, é muito comum os estados também reproduzirem essa disposição. Mas, galera,
fique de olho aberto em relação a esse dispositivo da Lei 812, porque cai muito. Questão de prova. Em obediência ao princípio da soberania nacional, os estrangeiros somente poderão ocupar funções públicas de caráter transitório, sem vínculo estatutário. Não é isso, eu sei que é uma questão um pouquinho mais antiga, mas é para a gente entender melhor. Não é isso que a Constituição está dizendo. A Constituição está dizendo que eles terão acesso ao cargo, emprego e função, pode ser qualquer cargo, emprego ou função, que a lei disser que eles podem ocupar, atendendo aquelas condições. Exceto que a Constituição exige lá que seja brasileiro nato, etc. e tal. Não precisa ser necessariamente um temporário, um caráter transitório, eles podem até mesmo ocupar um vínculo estatutário. É possível um estrangeiro, numa universidade, ocupar aquele cargo mediante concurso público e ter um vínculo efetivo e estatutário naquele órgão? Claro que pode. É possível, sim. Beleza? Desde que isso esteja previsto em lei. Então o item 13 está incorreto. Próxima questão. Quer dizer, próxima questão não. Próximo tópico. Exigência de concurso público. Então, bastante ligado. Esse aqui é um tema muito ligado ao seu dia a dia. Hoje, afinal de contas, você está estudando para concurso público. E agora a gente entra na exigência de concurso público. Quando que tem que ter concurso público e quais são as regras básicas constitucionais sobre o concurso público? De olho na tela. O artigo 37.2 diz que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público. Este concurso público ele pode ser só de provas ou então de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Então, o que acontece aqui? Cargo e emprego público, que depende de aprovação em concurso público, eles são chamados aqui de cargos efetivos. E também é bastante comum se falar também em emprego efetivo. Como assim, professor? Emprego público efetivo? A expressão efetivo não é sinônimo de estabilidade. A expressão efetivo denota que aquele cargo ou emprego decorreu de um provimento por meio de concurso público. Então não é incorreto falar emprego público efetivo. Ele não tem estabilidade, porém ele ingressou no emprego público mediante concurso público. Esse tipo de cargo, emprego público, depende de concurso público, que pode ser um concurso só de provas, aquele que você vai ter questões objetivas e descritivas, ou então de títulos. Eu tenho uma especialização, um mestrado, um doutorado, participei de um congresso, tenho obra publicada, etc. e tal. Vamos lá. O concurso público. Primeiro ponto, ele é obrigatório para os cargos e empregos efetivos. Então lembre, pessoal, que quem ocupa um emprego público numa sociedade de economia mista, seja ela prestadora de serviço público, seja ela exploradora de atividade econômica, o provimento decorre de concurso público. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, atua no mercado econômico em regime de competitividade. A contratação dos seus empregados depende de concurso público? Sim. Na Petrobras, que atua também na exploração de atividade econômica, o provimento dos seus empregados públicos depende, em regra, de concurso público? Sim, depende de concurso público. Não se aplica, todavia, a exigência do concurso público para os cargos de provimento em comissão. Isso aqui a própria Constituição Federal, no artigo 37, inciso 2, trouxe essa exigência. Então, os cargos de provimento em comissão, eles são de livre nomeação e exoneração, conforme previsto na Constituição Federal. Segundo ponto, os servidores temporários, isso está no artigo 37, inciso 9. O artigo 37, inciso 9, trata da contratação temporária de excepcional interesse público. Para essas situações, nós vamos conversar daqui a pouco sobre isso, também não há prévio concurso público. Agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, conversamos sobre esse tópico agora há pouco. Para esses agentes, a legislação exige que se faça o que a gente chama de processo seletivo público. Não confunda com processo seletivo simplificado, são instrumentos diferentes. O processo seletivo público é o meio de seleção dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Pessoal, o processo seletivo público, na verdade, assim,
talvez com umas regras um pouquinho mais tranquilas, mais específicas, mas ele é bem semelhante a um concurso público, mas é específica, é o instrumento, a legislação chama isso de processo seletivo público, o instrumento de seleção dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Eles não prestam concurso público, eles fazem processo seletivo público. Ah, professor, mas na prefeitura que eu moro aqui perto, eles fizeram um concurso público para agente comunitário de saúde. Provavelmente, ou a mídia usou a expressão concurso público, sendo que na verdade foi um processo seletivo público, ou a prefeitura erroneamente usou essa expressão, isso é muito comum, né, ocorrer esse tipo de erro, mas isso não causa qualquer problema. O que cai na sua prova é que eles não fazem concurso público, eles fazem processo seletivo público, ainda que lá no seu município, na televisão, em determinado lugar, eles tenham falado em concurso público para agente de combate à endemia, agente comunitário de saúde. Você sabe que não é concurso público, que a notícia está errada. Além disso, os cargos eletivos, né? Presidente da República, os nossos deputados, senadores, vereadores, prefeitos, governadores, eles não fazem também concurso público para ingressar nesses mandatos. E os ex-combatentes, isso aqui vai estar lá no ato das disposições constitucionais transitórias, o artigo 53, inciso 1, fala que os ex-combatentes, pessoal, ex-combatente é aquele basicamente que foi para as guerras, né, para a Segunda Guerra Mundial, que foi lá para o combate e tal, eles têm também a proteção ao provimento direto, recebem uma remuneração do Estado, e isso aqui é uma situação bem transitória, afinal de contas, esses senhores já estão, a maioria com a idade bastante avançada, então eles também não fazem, obviamente, concurso público, porque são ex-combatentes. Dá para colocar mais exceções aqui, como aqueles magistrados que ocupam lá aquelas regras do 5º Constitucional, entre formas, alguns determinados magistrados têm o provimento previsto na Constituição Federal, que não fazem, não dependem de prévia aprovação em concurso público. Os magistrados aí que ocupam funções em determinados tribunais. Então, com isso, a gente termina aqui toda a questão da obrigatoriedade ou não obrigatoriedade de realização de concurso público. Ainda sobre o concurso público, é interessante a gente notar que o concurso público, aqui está tudo trocado, vamos lá. Ele pode ser só de provas, ou ele pode ser de provas e títulos. Provas, provas como, por exemplo, você vai ter uma prova objetiva, vai ter uma prova descritiva, né, uma prova escrita de texto, que você vai escrever uma redação, uma discursiva, etc. e tal. Ou você pode ter, além das provas, mais os títulos. Não pode ter só títulos, né? Tem que ser provas ou provas mais títulos. Os títulos, eles possuem uma natureza meramente classificatória. Então, é um critério de classificação para o concurso público. O título por si só não pode te eliminar do concurso público. O título ele não pode chegar assim, se você não tiver nenhum título, você está automaticamente desclassificado. Ele é um critério de pontuação dentro desse concurso público. O título como elemento classificatório, como elemento de seleção do concurso, ele é um critério classificatório e não eliminatório do seu concurso público. Aproveitando, o pessoal questionou a diferença entre processo seletivo público e processo seletivo simplificado. Pessoal, é um nome. É o nome que a Constituição deu e a legislação deu. Processo seletivo público, ACE e ACS. Processo seletivo simplificado é o meio adotado para a contratação de servidores temporários, que nós vamos falar daqui a pouco. É um nome que o legislador e a Constituição preferiu dar, não tem um porquê disso ou um porquê daquilo. É importante, isso aqui é uma coisa que eu não vi cair nunca em prova, mas só para que você saiba que existem situações em que a própria Constituição Federal determina que a realização do concurso ele se dê em provas e títulos. Eu quero dizer o seguinte, em regra, qualquer concurso público pode ser só de provas, ou pode ser de provas mais títulos. Isso vai depender do que tiver previsto na lei da carreira, no edital, e etc e tal. Então, pode ser provas, só provas? Pode. Praticamente qualquer cargo pode ser assim. Porém, algumas leis trazem a previsão, a exigência de que tenha um concurso de provas e títulos. Só que existem casos que a própria Constituição Federal já diz o seguinte, tem que ser prova e título. E beleza. Quais são essas situações? Carreiras da magistratura, Ministério Público, carreiras de advocacia pública, carreiras das defensorias públicas, profissionais nas carreiras de educação escolar na rede pública. Então, essas situações aqui,
carreira de magistratura, Ministério Público, Advocacia Pública, Defensoria Pública e de Educação Escolar à Rede Pública, a Constituição Federal diz que tem que ser provas e títulos. Questão 14, uma questão aplicada no concurso aqui do TRE de São Paulo deste ano. O vínculo funcional a que se submete os servidores públicos pode variar de acordo com a estruturação da administração pública e a natureza jurídica do ente a que estão subordinados. Por exemplo, quando vinculados à administração direta, devem obrigatoriamente se submeter a prévio concurso público de provas e títulos para provimento de cargos, empregos e funções públicas. Pessoal, vamos aos primeiros pontos. Vinculados à administração direta, devem obrigatoriamente se submeter a prévio concurso público. Tem vários erros nesse quesito. Primeiro, que nem todo cargo público depende de prévia aprovação em concurso público. Então, eu não posso dizer que o fato de você estar na administração direta vai exigir obrigatoriamente que tenha concurso público, mas apenas os cargos de provimento efetivo é que tem essa exigência do concurso público. Então, eu não posso colocar esse necessariamente, obrigatoriamente, que está aqui. O segundo ponto, excepcionalmente, a gente vai ter até emprego público na administração direta, então até dá para relevar isso aqui, mas as funções públicas, elas não dependem, como regra, e não dependem da prévia aprovação em concurso público. Nós vamos comentar um pouquinho mais sobre isso adiante, né? As funções, por exemplo, função de confiança, depende que você ocupe um cargo efetivo. Então, consequentemente, você poderá ser designado para uma função pública. Mas não é a função pública em si que depende da aprovação do concurso público. Então, esse item está incorreto. B. Os empregados de empresas públicas ou de sociedades de economia mista que explorem atividades econômicas, necessariamente deve seguir o mesmo regime de obrigações trabalhistas das empresas privadas. Esse aqui eu vou deixar um asteriscozinho aqui para você, deixar um asteriscozinho aqui, uma interrogação, e a gente já volta para essa assertiva. C. Os ocupantes de empregos públicos e funções públicas devem se submeter a prévio concurso público. Lembrando, novamente, que a Constituição fala em cargo ou emprego. A função é uma situação um pouquinho distinta. Somente quando o vínculo funcional pretendido se der com os entes integrantes da administração indireta, que tenham natureza jurídica de direito público. O item está errado porque na administração direta eu também tenho concurso e, além disso, nas entidades de direito privado eu também tenho concurso público. Essa está incorreta. D. Os entes que integram a administração indireta podem preencher cargos em comissão de livre provimento. Os entes que integram a administração indireta podem preencher cargos em comissão de livre provimento que prescindem de concurso público para suprir as necessidades do quadro funcional até que seja possível o provimento dos respectivos empregados públicos. Não existe qualquer previsão, isso aqui seria uma espécie de provimento transitório. Primeiro eu coloco ele para ocupar um cargo em comissão e depois eu faço o provimento adequado dos empregos públicos. Não existe essa previsão na Constituição Federal nem em qualquer outra disposição. Eles têm que fazer, os empregados públicos, o concurso público já de forma direta. E a letra E, os entes que integram a administração indireta possuem natureza jurídica de direito privado e, como tal, seus servidores somente podem ocupar emprego público. A gente viu que os entes da administração indireta, na aula de organização administrativa, eles podem ter natureza jurídica de direito público ou então de direito privado, conforme o caso. Portanto, esse item está errado já por isso aqui. E quando for de direito público, eles vão ocupar cargos públicos e não empregos públicos. Veja que o 1 está errado. A A está errada, a C está errada, a D está errada e a E está errada. Só sobra a letra B. Professor, como é que eu chego à resposta dessa letra B? Porque se você for lá na Constituição Federal e voltar lá na nossa, acho que deve ser segunda, terceira aula, quando a gente tratou da organização administrativa, estudamos as empresas públicas e sociedades de economia mista, a gente viu que a Constituição Federal exige que elas, sobretudo aquelas que exploram atividade econômica, se submetam aos mesmos regimes de obrigações próprios da iniciativa privada. Então essa regra vale inclusive no que se refere ao regime de pessoal, ou seja, os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista, que exploram atividades econômicas, eles devem seguir o mesmo regime de obrigações trabalhistas das empresas privadas, consoante descreve o próprio artigo 173 da Constituição Federal. Então por isso que o gabarito é a letra B. Vamos lá.
15. Empresa estatal pretende contratar pessoal para desempenhar funções técnico-administrativas, não correspondentes às de direção, de chefia e de assessoramento. Para tanto, veja que a questão já está excluindo aquelas de livre provimento. Está excluindo aquelas de direção, chefia e assessoramento, que nós vamos conversar daqui a pouco. Então, tira essas e só deixa as restantes. As que não são de direção, chefia e assessoramento devem ser providas mediante prévio concurso público. Seja empresa pública, seja sociedade de economia mista, seja autarquia, seja administração direta. Em qualquer caso, você terá o provimento por meio de concurso público nessas situações. Então, pessoal, vamos lá, eu estou falando de uma empresa estatal, seja uma empresa pública ou sociedade de economia mista, ela vai contratar uma pessoa para desempenhar a função técnico-administrativa, que não é de direção, não é de chefia, não é de assessoramento. Para tanto, vai ter que abrir processo de concurso público por exigência da Constituição Federal. A AB fala abrir processo de concurso público em decorrência do princípio da razoabilidade. Não é a razoabilidade que rege isso aqui, é a própria Constituição que exige lá no artigo 37, inciso 2, que você faça concurso público. A C, abrir processo de concurso público em decorrência do princípio da continuidade. Não é a continuidade, é a previsão expressa da Constituição Federal. D. Realizar contratações diretas, sem concurso público, desde que transparentes, por tratar-se de entidade de direito privado, da administração direta, e como tal, não submetida a todos os deveres típicos do regime de direito público. Esse aqui, a necessidade de concurso público, é justamente uma regra de direito público aplicável às entidades de direito privado. Lembra que eu costumo falar o seguinte, as entidades de direito privado da administração pública possuem um regime jurídico híbrido. Por quê? Porque elas vão ter regras de direito privado, porém essas regras serão derrogadas por algumas normas de direito público. Quais são essas normas de direito público? São várias. Uma delas são os nossos princípios constitucionais. Estão lá no artigo 37, caput da Constituição. Outra regra é o dever de licitar, que se aplica à maioria das situações das contratações dessas entidades. E uma outra regra é o dever de fazer a contratação mediante contratação de pessoal, em regra, mediante concurso público. Logo, o item D está incorreto. Próxima questão. E. Realizar contratações diretas, sem concurso público, calcadas na supremacia do interesse público, calcadas residente na celeridade do processo, também, obviamente, está incorreto. Então, gabarito, letra A. Volta para cá agora, só para a gente falar um pouquinho, antes da gente continuar. Pessoal, eu estou trazendo questões, vocês podem ver que às vezes eu fico aqui 5, às vezes até 10 minutos comentando uma questão. Porque eu poderia trazer aquelas questões, mamão com açúcar, que você responde aqui em 1 minuto, questão bem tranquilinha, mas não, eu estou trazendo os temas que a FCC e o CESP estão cobrando nos últimos concursos. Se você for prestar um concurso, tanto da FCC como do CESP, para tribunais, inclusive para cargo de técnico, essas questões de múltipla escolha estão tão bem elaboradas que se você não conseguir pensar, não é mais memorizar, se você não conseguir pensar, raciocinar sobre o tema, você não vai acertar a questão. Então não existe mais aquela receita de bolo, não existe mais aquele monte de processo mnemônico. Não, essas coisas assim são secundárias de apoio ao seu estudo. O que a gente tem que entender agora é o tema, é o assunto para conseguir ler o enunciado e raciocinar conforme o avaliador. Agora a gente entra no tópico que fala sobre o prazo de validade. O prazo de validade do concurso público. O que vai dizer a Constituição Federal? O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. O que esse dispositivo constitucional está nos dizendo é o seguinte, olha só, o prazo de validade ele é de até 2 anos. Imagine que o prazo de validade no concurso público, ele saia no edital dizendo o seguinte, 2 anos, prorrogáveis uma única vez. A questão, o edital não precisa nem falar qual é o prazo de prorrogação, porque o prazo de prorrogação é igual ao prazo inicial. Então ele vai ser prorrogável mais uma vez, também por 2 anos. Agora suponha que o concurso, o órgão quer fazer um concurso e ele quer contratar só aqueles que acabaram de fazer a prova, aqueles que estão bem classificados e depois não vai mais fazer nada. Então ele pode fazer um concurso com validade de 1 mês. E pode até dizer que ele é improrrogável. O edital pode dizer, é improrrogáveis.
Ou o edital pode dizer o seguinte, eu vou fazer um concurso de 1 mês, prorrogável uma única vez por igual período, ou seja, posso prorrogar por mais 1 mês. Ah, professor, nessa segunda situação, como ele fez um concurso cujo prazo de validade inicial era de 1 mês, ele não pode fazer uma nova prorrogação por exemplo, 2 anos? Não. É uma única vez por igual período. Qual é o período? Igual a qual período? Igual ao período inicial. Então, se ele fez 1 mês aqui, a próxima prorrogação será também de 1 mês e acabou. Aqui acabou, não pode prorrogar mais. Então, você pode fazer um prazo de validade de até 2 anos, pode ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, que é muito comum é você fazer 6 meses, 1 ano ou 2 anos. É o que é mais comum. Prorrogável uma única vez. O edital pode dizer que é improrrogável também. Mas normalmente eles falam prorrogáveis uma única vez por igual período. Concurso de tribunal, a maioria é 2 mais 2, porque a administração quer economizar com a realização de novo concurso público e poder fazer os provimentos conforme a sua necessidade. Então, uma única vez por igual período, prazo máximo 2 anos, prorrogável por mais 2, ou seja, o prazo máximo de validade de um concurso público é de até 4 anos. 2 mais 2 se usar os 2 prazos máximos. Prazo até 2 anos, prorrogável uma vez, igual período, ou seja, prazo idêntico ao original. A partir de quando você conta isso? A partir da data da homologação. O concurso público foi realizado em 10 de janeiro de 2015. Fez a prova, fez tudo lá. Isso aqui foi, vamos supor, a data da realização da prova. Mas a homologação do concurso ocorreu no dia 10 de maio, também de 2015. Vamos supor que foi um concurso bem rápido, né? 10 de maio, você já homologou este concurso. A homologação é que é o marco inicial para a minha prorrogação. A prorrogação deste concurso poderá ocorrer em 10 de maio de 2000, vamos supor que seja de 2 anos, de 2017, por exemplo. Então, você tem aqui 2 anos contados da homologação. Não é da realização da prova, não é da sua inscrição no concurso, não é da data do resultado final, é da data da homologação do concurso público. Parágrafo 2º. A não observância do disposto nos incisos 2 e 3 implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos dessa lei. O que a gente está falando nesse inciso 1 e 2? As regras sobre concurso público. Quais são as regras sobre concurso público que eu estou falando? O inciso 2 trata da exigência de concurso público para o provimento em cargo e emprego público, foi o que a gente começou a estudar, estudamos agora há pouco, e o inciso 3 trata da data do prazo de validade deste concurso. Mas a gente ainda tem mais um dispositivo que trata ainda de concurso público, que a gente vai estudar daqui a pouco. Primeiro vamos resolver uma questão. TRF da Terceira Região, de 2016, uma questão da FCC. Janaína inscreveu-se em concurso público para provimento para determinado tribunal, melhor dizendo. Os vencimentos iniciais eram bastante significativos, o que atraiu grande número de inscritos, sendo que não havia muitos cargos vagos para o provimento. Olha o texto que a FCC vai dar e a questão só vai estar na outra página. Após a divulgação do resultado da primeira fase, diversos candidatos iniciaram discussões individualizadas, inclusive judiciais, sobre o gabarito, o que alongou por quase 6 meses a convocação para a segunda fase, para a qual Janaína já estava aprovada desde a primeira lista. Realizou-se a segunda fase e novo ciclo de discussões foi iniciado, dessa vez para questionar também avaliações impostas após a prova oral. Considerando que o número de candidatos da fase seguinte guardava proporcionalidade com o número certo de aprovados da fase anterior, a administração pública aguardava tanto quanto possível a definitividade das decisões judiciais que impactassem na continuidade do certame. Passados quase 2 anos entre o início do concurso público e sua conclusão, Janaína, finalmente aprovada e empossada, ajuizou a ação judicial para pleitear indenização em face do poder público pela excessiva demora na realização do certame, baseando-se no valor dos vencimentos previstos para o cargo. O primeiro ponto que eu quero destacar para vocês, antes da gente ir para a próxima página, é qual era a indenização que ela estava pleiteando. Ela estava pleiteando a indenização em virtude da demora na realização do concurso. Ela estava baseando isso nos vencimentos para o cargo. Veja o que está acontecendo aqui.
É o seguinte, concurso público, vamos supor que tinha um calendário, muitos concursos soltam aquele calendário proposto, né? E o calendário proposto para o concurso público era de, esse concurso vai acabar, a gente vai fazer tudo aqui em 1 ano. E o concurso demorou 2 anos para ser concluído e finalmente homologado e você foi nomeado. E desde o começo eu estaria ali entre os primeiros colocados, então não haveria qualquer dúvida que eu seria nomeado para aquele concurso público. Porém, ao invés de ser nomeado em 1 ano, eu só fui nomeado em 2 anos por causa dessa demora para a administração pública concluir este concurso. O que a candidata ali está questionando é o seguinte, olha, como a administração demorou demais para me nomear, eu tenho que ter direito. Na verdade, não foi para me nomear, foi para concluir o concurso. Olha só o ponto que eu estou destacando aqui. Não é para me nomear que eles demoraram. Eles demoraram para concluir o concurso. Eles não poderiam nem me nomear antes disso. A nomeação pode até ter acontecido rápida, né? Acabou o concurso, já nomeou. Mas demoraram demais para terminar o concurso público. Depois eu vou falar em relação à demora da nomeação. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, essa medida, a medida judicial que ela interpôs, é pertinente com o disposto na Constituição Federal, que prevê a responsabilidade objetiva do Estado pela prática de atos ilícitos, tendo em vista que a não nomeação de Janaína se consubstancia em ato administrativo e eivado de vício de legalidade. Pessoal, primeiro ponto que acontece aqui. Essa questão trata um pouquinho de responsabilidade civil do Estado, aquela responsabilidade em decorrência de indenização. É um assunto que a gente vai estudar mais à frente e aí vai ficar mais claro ainda esse tópico para você. Mas dá para a gente responder só com o conhecimento que a gente está vendo até agora e com um pouquinho de raciocínio também. O primeiro ponto é o seguinte, o concurso público ele é um processo administrativo, ele tem um conjunto de atos e esse processo administrativo ele demora. Ele pode ser impugnado mediante recursos administrativos e até mesmo mediante ações judiciais. A administração pública não tem como impedir que um candidato que se entender prejudicado, entre na justiça, tendo razão ou não tendo razão. Mesmo que não tenha razão, ali, por exemplo, eles estão impugnando gabarito da questão, e a gente sabe que o entendimento predominante, ou para a maior parte das situações, é que não é possível questionar judicialmente um gabarito de prova. Então veja que você está demorando, está segurando o concurso público para uma situação que provavelmente o resultado final será nada. Então, mesmo neste caso aqui, a administração pública não tem o que fazer. Pode demorar, e o entendimento do nosso judiciário é justamente nessa linha. A administração pública não tem como prever no dia que ela fez o concurso quanto tempo que vai demorar para concluir o certame. Então, o fato de ter demorado não gera direito à indenização. Então, já estou adiantando a resposta aqui para vocês. Se o concurso fosse para terminar em 6 meses, demorou 1 ano, 2, 3, isso não gera, pelo menos em regra, qualquer direito à indenização. Além disso, não há qualquer ilicitude pelo fato de o concurso ter demorado. Ele demorou. Fazer o quê? O pessoal entrou com recurso, foi para a justiça, todo mundo estava pleiteando seus direitos, a administração pública não tem como impedir isso. Não há qualquer ilicitude nessa situação. Logo, a letra A está incorreta. Não possui perspectiva de procedência, tendo em vista que a submissão do concurso público ao edital que o disciplina não impede a possibilidade de questionamento por parte dos candidatos. Todo mundo pode questionar. Inexistindo direito consolidado à aprovação, afinal de contas, ela poderia ser desclassificada por qualquer outro motivo. Um candidato aí poderia entrar com recurso que gerasse a desclassificação de Janaína, por exemplo. Ainda que não tenha havido qualquer irresignação por parte da candidata em questão. Ou seja, mesmo que Janaína não tenha questionado qualquer coisa, isso não impede que determinados aprovados entrem com recursos e a administração não pode impedir isso. Então aqui há mera expectativa de direito à aprovação, mas não há certeza de que Janaína será aprovada, logo não existe qualquer direito à indenização. Aproveito que eu estou comentando essa questão e digo mais o seguinte: o concurso público ele pode ter 2 anos, prorrogáveis por mais 2. Você pode ser nomeado ao longo de todos esses 4 anos. E se você passou em primeiro lugar e a administração te nomeia só lá no último dia desses 4 anos, você não tem como questionar a administração. Eu tinha direito de ter sido nomeado no primeiro dia. Não, você tem direito, se foi dentro das vagas, à nomeação. Porém, o momento em que essa nomeação vai ocorrer é qualquer momento dentro do prazo de validade do concurso. O STJ tem decidido que
você ter a nomeação determinada pela justiça. A administração não te nomeou. Você teve que ir na justiça pedir para ser nomeado. Isso não gera direito à indenização. Era para ter sido nomeado há 1 ano, a administração demorou 1 ano para me nomear, tive que ir na justiça, a justiça determinou que me nomeasse. Tenho direito a ser indenizado durante este 1 ano por não estar trabalhando. Não. Então, por isso, se você tiver algum problema com a administração pública, for entrar na justiça pedindo a sua nomeação, fique trabalhando porque você não vai ter direito à indenização pelo 1 ano e pouco que a administração demorou para te nomear. Pelo menos isso é o que o STJ vem decidindo. Então não há direito à nomeação. C, é improcedente. É improcedente. Tendo em vista que somente se poderia cogitar do direito à indenização antes da aprovação e da posse da candidata, após o que fica sanada a ilicitude do ato que motivava a responsabilização. O que eles estão dizendo é o seguinte, olha só, ela até esse momento aqui, ó, ela não foi aprovada e nomeada, está todo mundo com recurso, está todo mundo na justiça, a questão está dizendo que ela, Janaína, deveria ter movido a ação neste momento. A partir desse dia em que ela foi aprovada e depois tomou a posse, ela perdeu o direito de mover a ação. Não é isso que ocorre. A situação vai ser improcedente devido ao fato de não existir o direito, mas não porque ela interpôs a ação após a aprovação e nomeação. Logo, a letra C está errada. D, é procedente. Tendo em vista que qualquer ato do poder público pode gerar direito à indenização em razão da responsabilidade objetiva, seja ele lícito ou ilícito, cabendo ao prejudicado pleitear a indenização, que no caso deve equivaler ao valor dos vencimentos que faria jus quando nomeado. O item está errado justamente porque a gente viu que só existe uma expectativa de direito dessa candidata, mas não há qualquer direito para ela pleitear. Quanto a essa afirmação de que a responsabilidade objetiva pode ser por ato lícito ou ilícito, isso aqui de fato é verdade, porém neste caso concreto não há direito à indenização. E depende de comprovação de culpa por parte do poder público, culpa aqui, imprudência, negligência e imperícia, tendo em vista que diante da imputação da indenização pela prática de atos lícitos, impera a modalidade subjetiva de responsabilidade civil. Na verdade, quando você tem a responsabilização do Estado, você tem uma responsabilidade que é objetiva por condutas, mas não vamos entrar em maiores digressões sobre esse assunto, porque é tema de responsabilidade civil do Estado. Pessoal, isso aqui, com certeza, isso aqui foi baseado numa decisão do STJ, num caso específico, mas a ideia é que você veja que a demora na nomeação ou a demora da conclusão de um concurso público não gera direito a você ser indenizado por isso. Bacana? Então vamos lá. Gabarito, então, letra B. Agora a gente entra no inciso 37, inciso 4, que trata da prioridade de nomeação. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas de títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Pessoal, o primeiro ponto é que não tente traduzir tudo que está nesse artigo 37, inciso 4, porque nem a doutrina consegue traduzir. Eu diria mais, se eu devolver isso aqui para o Constituinte, ele não vai conseguir me explicar o que ele quis dizer com prazo improrrogável previsto no edital. Ninguém sabe o que quiseram falar com isso. Não dá para entender esse termo, o que é durante o prazo improrrogável previsto no edital. O que a gente pode entender de prazo improrrogável seria o prazo de duração do concurso público, que pode ser de 2 anos, com a sua prorrogação de mais 2. Sinceramente, não dá para entender ao pé da letra o que o Constituinte quis dizer com esse tópico. Inclusive, a doutrina critica demais critica demais sobre esse tema aqui. Mas vamos lá. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aí agora a gente vai ver o que nos interessa de fato, que é essa questão da prioridade de nomeação. Aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. O que é esse prazo improrrogável que a gente quer dizer aqui? Enquanto o concurso anterior estiver vigente, estiver válido. Ele pode ter sido prorrogado, inclusive. Enquanto houver um concurso válido, com pessoas aprovadas, os aprovados têm prioridade em relação aos novos concursados. O que isso quer dizer é o seguinte: foi feito um concurso em
2016. Esse concurso tem um prazo de validade de 2 anos. Ou seja, este concurso a gente sabe que ele vai ter validade até 2018. E imagine que a gente está aqui em 2017, né? A gente tem um prazo de validade de 2 anos, ele vale até 2018. Em 2017, existem 10 candidatos aprovados ainda não nomeados. 10 candidatos aprovados ainda não nomeados. E ainda em 2017, a administração resolve fazer um novo concurso. Aí peça o seguinte, esse novo concurso seguiu os mesmos critérios do concurso de 2016. Exatamente a mesma coisa que o concurso de 2016. Esses 10 candidatos aqui, suponha que o primeiro desses 10, ele conseguiu aqui 90 pontos. O concurso de 2017, o concurso, melhor dizendo, vamos lá, o concurso novo, concurso que foi realizado aqui já em 2017 ainda, o primeiro colocado dele, primeiro colocado do novo concurso, ele conseguiu 100 pontos. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, olha só. Eu tenho 2 concursos válidos. Eu tenho um concurso de 2016, ficou uma porcaria esse teu esquema aí, professor, não entendi nada, mas vamos que eu vou explicar. O cara que fez o concurso novo, o concurso que foi feito só em 2017, tem mais pontos do que o cara que fez o concurso de 2016. Os 2 concursos foram idênticos, iguaizinhos, seguiram as mesmas regras, mesma data entre o edital e a prova, tudo, imagina que foi tudo certinho. O novo tem mais pontos do que os demais. Aí eu vou pegar agora, vou fazer uma única lista e vou classificar o pessoal do concurso velho e do concurso novo e vou ver quem está na frente e no meio quem está na frente. Como o primeiro colocado do novo concurso tem um resultado melhor, eu vou nomear esse cidadão. É isso que se faz? Não. Não é isso que se faz. Pessoal, não é isso que se faz. Você nomeia o do concurso anterior primeiro, independente de quantos pontos ele tem, desde que ele seja aprovado. Se ele foi reprovado, não é isso. Se existem candidatos aprovados, você faz um novo concurso, mas primeiro você tem que encerrar a lista ou aguardar que termine o prazo de validade. Vou colocar entre aspas esse aguardar. Esperar que expire a validade do concurso anterior para poder nomear os do novo concurso. Então, tem bastante detalhe em relação a isso. Aí vamos lá, então, trazendo os nossos esqueminhas aqui. Candidatos aprovados em concurso anterior, que ainda esteja dentro do prazo de validade, possuem prioridade em relação aos novos concursados. Então, no meu exemplo, os candidatos de 2016 possuem prioridade em relação aos candidatos do outro concurso, tá beleza? Esse é o primeiro ponto. Em regra, você pode fazer um novo concurso enquanto vigente outros, porém, você deve observar a prioridade. O que eu quero dizer para você é o seguinte, fiz o concurso de 2016, este concurso permanece vigente. E eu digo mais, e além de vigente, ele permanece com candidatos aprovados ainda não nomeados. Posso fazer um concurso em 2017, se esse de 2016 ainda está vigente? Pela Constituição Federal, pode. Porém, você faz um novo concurso, mas dá prioridade para os candidatos aprovados no concurso anterior. Somente quando encerrar a lista do anterior é que você poderá nomear os de 2017. É isso que a Constituição Federal está dispondo sobre esse tema. Beleza? Mas vamos lá. Se você avançar um pouquinho mais e for para a Lei 812 de 1990, você vai ter uma regra mais restrita. A Lei 812 diz no seu artigo 12, parágrafo 2º, que não será possível abrir novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade ainda não expirado. Então a Constituição Federal, na verdade a Lei 812, está trazendo uma regra bem mais restrita do que está na Constituição Federal. Qual é a diferença desses dois dispositivos? Na Constituição Federal, você pode fazer novo concurso enquanto ainda houver candidato aprovado do concurso anterior e ele estiver vigente. Na Lei 812,
Você não pode fazer um novo concurso enquanto houver um concurso anterior com candidatos ainda não nomeados, com candidatos aprovados. Então, veja, professor, então essa lei 812, esse artigo 12, ele não é inconstitucional? Não. Ele não é inconstitucional. Ele não está indo contra a Constituição Federal. Ele só está trazendo uma regra mais restrita. No âmbito federal, por isso você tem que olhar bem a questão. Normalmente as questões podem se basear só na Constituição Federal. Se for uma questão mais genérica, vale a regra do artigo 37, inciso 4, que durante o prazo de validade de um concurso anterior, você pode fazer um novo concurso, mesmo que ainda existam candidatos aprovados e não nomeados. Você pode fazer um novo concurso, mas deve dar prioridade aos aprovados do concurso anterior. Por outro lado, a Lei 812 barra diz o seguinte, ó, você não pode fazer um novo concurso enquanto ainda existirem candidatos aprovados e não nomeados de um concurso anterior que está vigente. Aí um monte de gente vai me dizer aqui que... Ah, professor, mas eu já vi fazendo diferente, eu já vi concurso da data prévia, é um exemplo clássico. Todo mundo fala, fizeram concurso da data prévia, não nomearam ninguém, o concurso estava válido, fizeram novo. Pessoal, o primeiro ponto é que a data prévia é uma empresa pública, então ela não se submete à regra da 812. Então, por isso, já esquece o concurso da data prévia, porque ele não está submetido à 812, lá é emprego público, lá é regime contratual, lá a regra é a da Constituição Federal. Pode fazer novo, dando prioridade aos dos concursos anteriores. Acabou-se. E segundo, que quando você vai olhar o caso concreto, você vai ver que ainda que tenha uma mudança, uma mera mudança formal de nomes, mas os concursos eram para cargos, ou melhor, empregos diferentes. Vou dar um exemplo agora na nossa situação. Um TRF fez um concurso em 2016 com validade de 2 anos. Ou seja, hoje o concurso estaria vigente. Em 2017, ele resolve fazer um novo concurso público. Pode? Não sei. Vamos analisar o caso concreto. O de 2016 era para analista judiciário, o de 2017 é para técnico judiciário. Pode? Claro que pode. São para cargos distintos. Então você tem que analisar cada caso para dizer se pode ou se não pode fazer o novo concurso. Você tem que olhar o enunciado da questão. Se ele quer o que está na Constituição, se ele quer o que está na Lei 812. Normalmente, se ele for silente, muitas vezes é a regra da Constituição Federal. Porém, se é uma prova de normas aplicáveis aos servidores federais, por exemplo, que você sabe que vai cobrar 812, aí você julga conforme a 812. É só ter bastante calma na hora de responder. Vamos lá. Direito à nomeação, agora a gente entra no assunto que vai gerar um monte de dúvida. Agora a gente começa a falar sobre direito à nomeação. Quando eu falo direito à nomeação, é o que a gente chama de direito subjetivo à nomeação. Ou seja, quando você pode exigir da administração que ela te nomeie. Existem várias outras situações que você pode ser nomeado. A administração, dentro da discricionariedade, em outras hipóteses, pode te nomear ou não. Eu estou falando aqui daquelas situações, vou começar a falar, quando a administração tem que te nomear. E se ela não te nomear, você pode ir lá no Poder Judiciário e o Judiciário vai determinar que você seja nomeado. Ok? Então vamos lá. Direito à nomeação. O candidato, o primeiro ponto aqui, está lá no RS 598099, que consolidou esse tema. Candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito à nomeação. Tem direito subjetivo a ser nomeado pela administração. Por que isso aqui cai tanto em prova? Se você começou a estudar há pouco tempo, você não vai entender por que isso aqui é tão cobrado. Porque até quando eu estava estudando para concurso público, era bem na transição sobre isso. Até 2010 ainda existia bastante dúvida, mas antes de 2010, se você fizesse uma questão anterior, por isso que as questões têm que ser atualizadas, a questão é dizer que o candidato aprovado em concurso público não tem direito subjetivo à nomeação. A administração pública teria a discricionariedade de te nomear ou não, mesmo que você fosse dentro das vagas, que você fosse o primeiro colocado. A administração poderia te nomear ou não. E era muito comum, só que isso aí começou a gerar muito concurso público, só que trazia lá uma infinidade de vagas e não nomeava ninguém. Ia todo mundo lá, gastava dinheiro, pagava inscrição de concurso e só servia para a arrecadação e as nomeações não ocorreram. Aí o judiciário passou a mudar a sua interpretação em relação ao tema, graças a Deus, e passou a entender o seguinte, olha, se você está aprovado dentro das vagas que o edital disse que tem, você tem direito à nomeação.
a administração pública vai ter o dever de te nomear. Porém, o momento da nomeação é discricionário. Pessoal, olha só. A nomeação é vinculada, você tem que nomear, mas o momento é discricionário. O concurso tem validade de 2 mais 2, a administração pode te nomear depois dos quase 4 anos. E você não pode reclamar disso. O que ela tem que fazer é te nomear dentro do prazo de validade do concurso público. Porém, essa regra possui uma exceção que a gente já começa a falar aqui. Salvo se houver fatos supervenientes, imprevisíveis e graves que demonstrem ser necessário não nomear os novos aprovados. Na própria decisão que o STF firmou esse entendimento, ele também diz que existem ressalvas. Ou seja, a regra é o seguinte, se você está nomeado dentro das vagas, você tem que ser nomeado. Eu fui aprovado dentro das vagas e a administração não me nomeou. Ela poderá não te nomear, mesmo que você seja aprovado dentro das vagas, se ela demonstrar, ela justificar, comprovando que existe um fato superveniente, ou seja, um fato novo, que seja também imprevisível e que seja grave o suficiente para dizer o seguinte, olha, de fato, não dá para te nomear não. Imagine que a administração pública fez concurso público, você foi aprovado, está dentro das vagas, e logo após terminar o concurso público, acontece uma crise internacional que sem precedentes, situação bem semelhante ao que a gente vive hoje. Uma crise internacional sem precedentes que faz a arrecadação do município despencar e o município extrapole o limite de gasto de pessoal previsto na lei de responsabilidade fiscal. Estava dentro do gasto, estava bem tranquilo, estava até longe do limite, mas a queda da arrecadação foi tão abrupta que o município extrapolou o limite de gasto de pessoal. É óbvio que nesse caso a administração não pode te nomear, mesmo que ele queira, ele não pode fazer essa nomeação sob pena de incorrer numa infração prevista na lei de responsabilidade fiscal. Então, o primeiro ponto que a gente está abordando aqui, dentro da vaga, tem direito. Porém, não é absoluto esse direito, porque por fatos supervenientes, imprevisíveis e graves, você não terá a nomeação. Segundo ponto, candidato aprovado fora das vagas. Porém, quando houver desistência do candidato dentro da vaga. A situação é o seguinte. O edital disse que existem 10 vagas. Pedro foi aprovado em 11º lugar. Porém, o primeiro colocado deste concurso desiste. Dessa forma, Pedro, que é o 11º, passa a entrar dentro desse grupo das 10 vagas, porque um candidato aqui desistiu. Então, Pedro, como ele estava, apesar de estar fora das vagas, houve uma desistência de um candidato que estava dentro das vagas, fazendo com que Pedro deixasse de ser, entre aspas, o 11º e passasse a ser, dentro dessa situação, um 10º colocado, vamos dizer assim. Estou botando entre aspas aqui nessa situação. Ele passa a entrar nas vagas em virtude da desistência de um candidato que estava à frente dele. Como ele passou a entrar dentro do grupo da prioridade das vagas, ele passa a ter esse direito. Imagina que Pedro fosse o 20º colocado, tinham as mesmas 10 vagas, e 10 candidatos desistiram. Veja que Pedro, nessa situação, também passaria a entrar dentro do número das vagas. Então, você está fora da vaga, mas houve desistência de quem está na tua frente, de tal forma que isso seja suficiente para você entrar dentro das vagas, você continua a ter o direito subjetivo à nomeação. Você passa a ter, melhor dizendo, o direito subjetivo à nomeação. Então, mais uma situação que há esse direito. Outro caso, ou por exemplo, agora avançando, não haverá direito à nomeação se o candidato for aprovado em concurso de mero cadastro de reserva. Se o concurso é só de cadastro de reserva, não há direito à nomeação. Vamos com calma que vão existir mais alguns detalhezinhos ainda que a gente vai falar, e tem muito tema aqui que ainda não é pacífico e não está definido. O que não é pacífico, não é definido, a gente não vai entrar em detalhes porque isso não poderá ser cobrado em prova. Eu estou trazendo aqui o que é decisão do STF, o que é entendimento do STJ, aí sim isso pode ser cobrado em prova. Então, se o candidato for aprovado no concurso de cadastro de reserva, aí não há direito à nomeação, isso o STJ já afirmou em algumas situações. O STJ, por outro lado,
já disse uma coisa que é até um pouquinho controversa em relação ao que a gente está vendo aqui em cima. Ele disse que se o edital não estipular o número de vagas, o primeiro colocado, somente ele, terá direito à nomeação. Esse tema, pessoal, ele não é pacífico. Ele não é totalmente pacífico. São poucas as demandas que pegam justamente este caso, e o STJ ainda não pacificou isso, mas o STJ já deu provimento a um pedido do candidato que era primeiro colocado e o concurso público não estipulava a quantidade de vagas. Ele não dizia também que era cadastro de reserva, ele não estipulava a quantidade de vagas. Se o concurso não estipula a quantidade de vagas, aí o candidato primeiro colocado tem direito de pedir a nomeação. Não é cadastro de reserva, olha a diferença. Não estou falando de concurso para cadastro de reserva. Estou falando de concurso que simplesmente não disse a quantidade de vagas. Neste caso, o primeiro colocado para o STJ tem direito subjetivo à nomeação. Isso aqui vai evoluir, essas duas situações, com certeza vai evoluir aí nos próximos anos. Então logo aí a gente volte a ter nomeações mais recorrentes, mais frequentes. Esse tema aqui vai chegar novamente ao STJ e aí é possível que se trate também especificamente sobre a questão do mero cadastro de reserva, para evitar que os órgãos fiquem fazendo esses concursos públicos só para cadastro de reserva. Aí vamos lá. Ainda sobre o direito à nomeação, mas agora avançando para o candidato aprovado fora do número de vagas. O candidato que está fora do número de vagas. A regra é que não há direito subjetivo à nomeação. Se você não entrou dentro das vagas do edital, em regra, não há direito à nomeação. A gente viu uma situação que mesmo fora das vagas, você ganha o direito à nomeação quando os que estão na tua frente desistem e essas desistências fazem você passar a integrar o rol daqueles que estariam dentro das vagas. Beleza, essa é uma situação. Mas existem outros casos. Primeiro caso, inobservância da ordem de classificação. Isso, inclusive, está numa súmula do STF que diz que dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. Então vamos fazer o seguinte, você é o terceiro colocado. Você é o terceiro colocado. A administração já nomeou o primeiro e já nomeou o segundo. Aí foi lá e nomeou o oitavo colocado. Olha que a administração furou a fila da classificação. Isso aqui é uma súmula bem antiga, né? Súmula 15 do STF. Isso aqui é, sei lá, isso aqui deve ser lá da década de 50. Porque naquela época deveria ser mais comum isso acontecer. Hoje, obviamente, que acontece, mas é raro de a gente ver isso vir a ocorrer. Seria uma situação em que a administração não observa a ordem de classificação do concurso público. Não observou a ordem de classificação do concurso público, furou a fila, os que foram furados têm direito a exigir a sua nomeação. Então essa é a primeira situação. Segunda situação, quando surgirem, bastante cuidado com isso aqui, porque isso é novidade, isso aqui é uma decisão do STF bem recente e que vai ser mais esclarecida ainda pelo STF nos próximos julgamentos. Vamos lá. Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso público durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração pública. Isso aqui deve ser visto de uma forma assim, com bastante ressalva, com um asterisco aqui bem grave. Isso aqui foi decidido numa decisão do STF com repercussão geral, que se discutiu o seguinte, beleza, eu fui aprovado no concurso público, eu estou fora das vagas, porém logo após o meu concurso público, a administração pública veio uma lei e que criou 100 vagas. Com essas vagas criadas, eu estaria assim, dentro do que poderia ser chamado, porque a administração pública tem vaga aberta, tem eu aqui aprovado e ela pode me nomear. A pergunta é, a criação de vagas novas gera direito à nomeação? Não. Não gera direito à nomeação. Segunda pergunta, a realização de um novo concurso público, dentro daquela disposição constitucional, gera direito a mera realização de um novo concurso público, dentro da validade do meu, gera direito à nomeação? Não. Em regra, não. Porém,
Porém, se surgem novas vagas, a administração vai lá e abre um novo concurso público, demonstra que tem recurso orçamentário, demanda que tem necessidade de fazer o provimento, que tem todas as condições de nomear aquela pessoa, mas fica de braços cruzados, esperando vencer o concurso velho, só porque quer nomear gente do concurso novo, e o candidato consegue comprovar isso. Ó, peguei um processo aqui do chefe do órgão dizendo o seguinte, que a gente precisa urgentemente nomear, a gente tem dinheiro, a gente tem tudo, mas vamos esperar vencer o concurso velho para nomear do novo. Olha que o candidato está mostrando, está provando, e o ônus da prova é dele, está provando que a administração pública precisa nomear, tem dinheiro para nomear, tem a intenção de nomear, mas só quer aguardar vencer meu concurso para nomear os do velho. Veja que aqui há, de certa forma, uma burla àquela regra constitucional, uma ofensa à preterição do concurso anterior em detrimento, em vantagem do novo. Então, portanto, neste caso aqui, que tem que existir essa decisão arbitrária e motivada por parte da administração, aí sim as novas vagas gerarão direito de nomeação. Segundo o STJ, se o edital prever que serão providas, além, olha só, o edital está dizendo o seguinte, que vão ser providas, além das vagas oferecidas, as que vierem a existir durante a validade do concurso, nesse caso o STJ já entendeu que haverá direito à nomeação. Então, aqui é basicamente quando surgem novas vagas, esses dois casos aqui. Para o STJ, aqui é uma decisão do STF. Para o STJ, se o edital trouxer menção que além das vagas oferecidas vão ser providas as que vierem a existir, ou seja, as que forem criadas ou que houver vacância, aí sim haverá direito à nomeação, segundo o STJ. Mas a decisão do STF, que essa daqui é uma decisão que com certeza vai cair nos próximos concursos públicos e é uma decisão bem interessante. Pessoal, muito disso aqui ainda não caiu em prova, porque são decisões extremamente novas. O que eu estou falando aqui? O que eu estou falando, explicando aqui para vocês? Eu estou vendo a galera assim, trazendo muitas dúvidas, e esse é um tema que gera dúvidas, e que existem situações que não estão ainda decididas. Ah, professor, mas eu tenho um caso aqui. Não sei. Tem que esperar. Vamos esperar o que o STJ, o que o STF vai dizer. Eu não estou aqui para dar a minha opinião sobre esse ponto de vista. Estou aqui para dizer a vocês o que o STF e o STJ já decidiram e que por isso é passível de cobrança. Esse ponto que eu falei ali sobre a preterição de nomeação é um caso que é bastante sensível, porque o STF deu essa decisão e logo na sequência teve um caso que dava para enquadrar nesse caso, né, nessa decisão com repercussão geral do STF, e ele não deu a nomeação. Olha que cabuloso que é isso aqui. Então, por isso que as questões de prova, elas devem ficar muito na ementa deste RR que eu coloquei no quadro. E não num caso concreto. Ah, nesse caso aqui vai... Não. As questões devem vir nisso aqui, ó. Por isso que eu vou apagar tudo. Eu vou apagar tudo. E vou dizer o seguinte, ó, as questões de prova, elas devem cobrar esse texto aqui, ó. Surgirem novas vagas ou for aberto um novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer preterição do candidato de forma imotivada ou arbitrária por parte da administração. Se a administração falar, houve preterição de forma arbitrária e motivada, há direito à nomeação? Há direito à nomeação, seguindo o texto decidido recentemente pelo STF sobre o tema. A simples ocorrência de nova vaga e a simples realização de novo concurso não gera automaticamente direito à nomeação. Tem que existir uma arbitrariedade, tem que existir uma ofensa de direito devidamente demonstrado pelo candidato para ir ao judiciário dar provimento à sua nomeação. Ufa! Vamos lá! Questão de prova. Considere as assertivas abaixo sobre a submissão a concurso público de provas e títulos e as consequências dele em relação ao candidato e ao ente da administração pública que o realizou. Vamos lá, são 3 itens para a gente julgar. Primeiro, a nomeação de candidato aprovado em concurso público insere-se na discricionariedade da administração pública. Isso aqui poderia ser, assim, uma regra. Mas pode vir a constituir direito subjetivo do candidato, mesmo no caso de cadastro de reserva,
quando a administração decidir pela realização de novo concurso para a mesma finalidade, quando o anterior ainda estiver no prazo de validade. O que a FCC quis cobrar nessa questão? O primeiro ponto que a gente deve ficar bem atento é que é o seguinte, ela diz aqui, ó, que pode vir a constituir direito subjetivo. Não que vai constituir direito subjetivo. Aí agora eu já volto, inclusive, um pouquinho de novo para essa decisão aqui do STF, lá no RE 837 de 311, que diz que quando surgir novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. Quando que vai existir essa preterição? Que tem que ser uma preterição arbitrária e tem que ser uma preterição imotivada. Quando que vai ocorrer isso aí? Uma é bem fácil da gente identificar, essa com certeza a preterição. Imagine que a administração pública vai nomear alguém do novo concurso. A administração nomeia alguém do novo concurso, sendo que ela não pode nomear alguém do novo concurso se o anterior ainda estiver válido. Imagine que ela nomeou alguém do novo concurso quando o velho ainda estava com a validade e ainda tinha candidatos aprovados. Então essa situação aqui é óbvio que houve a preterição, porque ofendeu o próprio artigo 37, inciso 4 da Constituição Federal. Só que tem mais uma situação. Imagine que a administração ainda não nomeou, mas ficou aguardando. Ficou parado, ficou de braço cruzado, simplesmente esperando a validade do concurso, simplesmente esperando ele vir a expirar, vir a vencer o concurso velho para nomear os candidatos do novo. Só que esse aguardando, pessoal, não é qualquer aguardando. A administração pode fazer um novo concurso e, por algum motivo, vencer o concurso velho e ela vai nomear do novo e ponto final. Não é isso. O aguardando que eu estou falando aqui é um aguardando que nitidamente tem por objetivo esperar o outro concurso vencer porque eu quero nomear do novo. Eu preciso nomear, eu tenho recurso, eu tenho a vaga, eu tenho todas as condições para fazer a nomeação. Imagine, e o caso em que o STF decidiu isso aqui, tinha um documento de uma autoridade dizendo o seguinte: desesperado, a gente precisa nomear porque a situação está caótica. E aí a administração fez o quê? Beleza, a gente vai nomear, mas só espera o concurso velho vencer e a gente nomeia do novo. Veja que a administração tinha justamente a intenção de aguardar o vencimento. Por isso que houve aqui uma preterição. Porém, não é qualquer expiração do concurso velho que gera direito à nomeação. Agora eu acho que ficou bem claro em relação a isso. Então, o que a questão fala? Que pode vir a constituir direito subjetivo, mesmo que seja um cadastro de reserva, quando ela fez um novo concurso com a mesma finalidade. Perfeito. Pode fazer isso, desde que esse novo concurso tenha sido realizado aí de forma arbitrária, de forma imotivada. Então, por isso que a FCC deu este item 1 como correto, mas bastante atenção com o pode, porque não é a simples realização de um novo concurso que gera esse direito. Mas se essa realização do novo concurso gerar aí um provimento arbitrário, uma preterição imotivada de outros candidatos, aí sim nós teremos, neste caso, uma preterição arbitrária e motivada, aplicando a decisão recente do STF. Isso aqui já é com base nessas decisões recentes, veja que é um concurso de 2016. 2. A aprovação em concurso público gera direito subjetivo à nomeação, no mesmo exercício orçamentário para o qual foi comprovada a existência de recursos financeiros para a realização do certame, devendo ser observado o prazo máximo de 30 dias pela administração pública, mesmo período concedido ao aprovado para a posse. Esse item está todo incorreto, porque o que acontece? Você foi aprovado, vamos supor o seguinte, eu fui aprovado dentro das vagas. Eu fui aprovado no concurso público dentro das vagas. A administração tem o dever, ou seja, é vinculado o direito de nomear, dever
de nomeação. Beleza. Porém, o momento será dentro da validade do concurso público. Será qualquer momento dentro da validade. Com isso, eu posso concluir o seguinte: o dever de nomear é vinculado, porque ele está dentro das vagas. Todavia, o momento em que eu vou efetuar essa nomeação, este momento é discricionário. Discricionário. Logo, este item aqui, o item 2, está incorreto. 3. A aprovação em concurso público não gera direito subjetivo à nomeação, constituindo mera expectativa de direito. Então, a aprovação em concurso público não gera direito subjetivo à nomeação, constituindo mera expectativa de direito. Depende, né? Depende de que aprovação que a gente está falando. Sendo a única exceção reconhecida pelo STF, os casos de preterição de ordem de classificação. Os casos de preterição de ordem de classificação estão lá na súmula 15 do STF. De fato, é uma situação em que gera direito. Porém, se essa aprovação foi dentro das vagas, nas vagas, a gente também tem direito à nomeação. Também tem o direito subjetivo de ser nomeado. Então, essa não é a única exceção. Além disso, ao longo dos slides que a gente viu recentemente, nós vimos várias situações em que o STF vem ampliando o direito. Você está fora da vaga, mas o candidato na frente desistiu? Gera direito à nomeação. A preterição arbitrária e motivada, dentro daquele contexto de surgir nova vaga, fazer um novo concurso e aguardar vencer, também tem direito à nomeação. Logo, os demais itens aqui estão incorretos. Professor, mesmo assim eu não consegui entender tão bem esse item 1. Eu achei esse item 1 um pouquinho subjetivo, um pouquinho uma forçação de barra da banca nesse pod aqui. E aí? Aí você vai por eliminação. Nitidamente que o item 2 e o item 3 estão incorretos. Logo, só poderia ser apenas o item 1 como certo, e aí você consegue responder essa prova e comemorar a sua aprovação. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!